Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Anderson. Isso aconteceu com ele na cidade de Batatais, que fica no estado de São Paulo. E nessa época, que foi no ano de 2015, o Sr. Anderson tinha 45 anos. E tudo começa assim. Nesse tempo, eu morava em uma fazenda com a minha família. E também trabalhava como uma espécie de caseiro nessa propriedade. E como ali tinha muitas plantações de vários tipos de legumes e frutas, quase todos os dias apareciam alguns caminhões para transportar esses alimentos pelos varejões e supermercados da cidade. E já começando meu relato, é que um certo dia, o caminhão que viria pegar os caixotes de legumes não apareceu pela fazenda. E assim os carregadores somente deixaram várias caixas de legumes empilhadas no quintal da propriedade. Depois disso, as horas foram passando. E na parte da noite, eu ouvi os meus cachorros latindo. E eles não paravam. Então eu resolvi fazer uma ronda pela fazenda, para ver se tinha alguma coisa diferente. O fato é que quando eu saí de dentro da minha casa, eu não vi os meus cachorros, pois esses cães deveriam estar do outro lado da fazenda. E também era um lugar por ali muito grandes essas terras. No entanto, eu comecei a andar pelo quintal sozinho. E passei pelo lado da cerca de arame farpado. E não vi nada. E a seguir, quando já estavam meio que perto de onde ficavam as caixas de legumes armazenadas, eu senti um cheiro estranho, como se tivesse algo podre por ali. E assim, quanto mais próximo das caixas eu chegava, o odor ficava mais forte. Assim que cheguei no amontoado dos caixotes, eu ouvi um barulho. E parecia que tinha alguém por ali, que seria a causa do cheiro de enxofre que eu estava sentindo. Mas o que ocorreu é que eu vi um vulto de um tipo de animal enorme, muito maior que os meus cachorros. Com isso, eu levei um susto. E fiquei com medo dessa criatura me visse. Então fui subindo pelos caixotes de legumes sem fazer barulho. E fiquei deitado ali em cima, só olhando o que era aquela fera. E com certeza era esse animal que estava soltando aquele fedor de cheiro no ar. No entanto, esse bicho parou e ficou cheirando o ar, como se estivesse procurando algo. E aquilo veio perto dos caixotes. E ele ficava tipo olhando para os lados, procurando alguém. E assim que essa fera chegou por perto das caixas, onde estava escondido em cima, eu olhei rápido para aquela criatura um pouco. E levei um susto, pois essa fera tinha uma pelagem escura e falhada. E era meio parecido com um cachorro de uma raça estranha. Mas também esse ser era aqui quase igual um macaco. E com certeza eu estava em perigo, porque essa criatura parecia ser um bicho bem perigoso mesmo. Mas o que eu achei bem bizarro era o seu corpo, que parecia cadê um homem, apesar dessa fera andar em 4 patas. E o meu terror foi o pior que senti, quando eu vi que os olhos dessa criatura brilhavam como se fossem 2 luzes acesas. E isso não era uma coisa normal, e parecia ser um bicho dos infernos. Essa fera começou a cheirar o ar bem embaixo de mim, e em seguida aquilo começou a olhar para cima. E eu tirei a cabeça rápido do lado das caixas, para ele não me ver, que eu estava escondido ali em cima. Mas dali a pouco eu comecei a ouvir uns barulhos nos caixotes. E pela movimentação eu senti
O animal estava tentando subir pelos caixotes, pois eu acho que ele tinha sentido o meu cheiro e foi verificar. Mas ali a pouco eu só ouvi um monte de caixas de legumes caindo no chão, por onde a criatura estava subindo. Nisso eu olhei rápido e fiquei surpreso com o que vi, pois o animal estava em pé igual um homem, só em duas pernas. E aquilo parecia assustado com o tombo que ele levou, e ficava olhando por cima das caixas, tipo procurando alguma coisa. Bom, para mim essa criatura era um lobisomem, porque parecia um tipo de cão enorme e deformado, que ficava em pé. E claro, eu estava bem espantado de ver esse bicho peludo que tinha aparência macabra. Mas por sorte, eu comecei a ouvir os meus cães vindo latindo. Talvez meus animais escutaram os barulhos dos caixotes caindo. Mas o lobisomem, vendo que meus cães já estavam chegando, esse bicho começou a se afastar. E assim, depois que aquilo deu uma boa distância, eu aproveitei e desci devagarzinho de cima dos caixotes. E consegui fugir sem que aquele lobisomem me visse. E logo que cheguei em casa, disfarcei e peguei a minha arma escondida da minha mulher e fingi que não tinha acontecido nada, para não desesperar a minha esposa. E fiquei esperto e aguardando se essa fera voltasse. Portanto, não aconteceu mais nada pela madrugada. E depois que passou-se algumas horas e chegou por volta das 4:30 da manhã, os dois ajudantes que faziam um bico de carregar caixa para abastecer os caminhões chegaram na porteira da fazenda. E eu fui buscá-los armados até a entrada. E claro que esses trabalhadores queriam saber o porquê eu estava com a espingarda nas mãos. Com isso eu contei a história do lobisomem para eles. Mas assim que chegou o caminhão, já de manhãzinha, para abastecermos de caixas de legumes e frutas, começamos a trabalhar normalmente. E por volta de umas 10 horas da manhã, um dos carregadores de caixa viu um homem estranho passando na frente da entrada da fazenda. E ele foi rápido até a porteira e conversou com esse sujeito. Mas eu nem liguei. Eu fui fumar um cigarro perto da cozinha. E foi nesse momento que o carregador entrou na cozinha. E eu ouvi pegar todo o sal do saleiro e colocou em uma sacola de plástico. Eu não liguei muito para isso, pois esse ajudante nem me viu por perto. Mas logo depois eu vi esse carregador de caixa indo até a porteira novamente e deu esse saquinho de sal para o homem estranho que ele estava conversando na entrada da fazenda. Eu não sei o porquê ele tinha feito isso, mas esse cara que fazia bico na fazenda, eu sabia que ele mexia com magia negra ou algo assim. Mas enfim, alguns dias depois eu comecei a desconfiar que esse sal que o rapaz levou para o estranho na entrada da propriedade tinha alguma coisa a ver com o lobisomem que apareceu na fazenda. Mas eu nunca toquei sobre esse assunto com esse trabalhador. E alguns meses se passaram e esse cara acabou arrumando um trampo fixo na cidade e eu não o vi mais. Pelo menos o lobisomem também não apareceu pela fazenda nunca mais. E mesmo assim, eu não confio. E só saio para fazer ronda armado. E o que vocês acharam desse relato? Será que o sujeito estranho que passou em frente da fazenda e que pegou o saquinho de sal da mão do meu ajudante tem alguma coisa a ver com o lobisomem que apareceu na propriedade? Pois esse meu trabalhador também mexia com essas coisas de magia oculta. Ficou essa questão comigo até hoje. Da minha parte, eu acho que mais que sim, que os dois sabem algo a respeito dessa criatura.
Bom, pessoal, se vocês gostaram do relato, dê um like e se inscrevam. E se quiserem também conhecer o meu novo canal no YouTube, Zona do Medo, o link está logo abaixo.